A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação, e tem o oferecimento da Unimed e da Clínica Oncoematos. Bom, gente, com o avanço da vacinação no Brasil, a redução também do número de óbitos, já começávamos a pensar em comemorar a retomada da normalidade com a celebração do Réveillon e até mesmo o Carnaval. Eis que surge mais uma variante do coronavírus, a Ômicron, que foi identificada há poucos dias na África do Sul e, claro, se espalhou rapidamente já pelo mundo. No Brasil também já temos casos confirmados. E agora? As vacinas, até agora aplicadas, vão conseguir deter o avanço dessa variante? Temos que continuar com as mesmas medidas de segurança? Vamos tentar entender esse momento com a nossa convidada do quadro Alô Doutor de hoje, a doutora Fabrícia Tavares. Ela é infectologista e vai passar o máximo de informações para nós. Outro assunto que será abordado aqui hoje no nosso Viva Bem é a Hora de Ouro, ou Golden Hour. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu esse termo em algum lugar? Pois é um termo usado para definir o início crucial de um atendimento a um paciente traumatizado grave, um infarto, um AVC. Vamos entender melhor esse assunto com a gestora hospitalar Ana Pontes, nossa convidada também do Viva Bem de hoje. Fique comigo, o Viva Bem já começou, eu volto já já. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncoematos e Omo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Entrevista. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, como eu disse no início do programa, duas entrevistas muito interessantes no programa de hoje. Eu quero aproveitar para cumprimentar a nossa convidada, daqui a pouquinho, a entrevista maior com ela, que é a Ana Pontes. A Ana é gestora hospitalar e atua há mais de 30 anos no setor de saúde. Eu vou cumprimentá-la antes da entrevista com a doutora Fabrícia, mas já agradecendo aqui a gentileza de estar conosco no Viva Bem, Ana. Bom dia, Magna, bom dia a todos os nossos convidados, que nos assistem também. Estamos todos aqui bem felizes, um prazer enorme participar. Satisfação é nossa tê-la conosco e o nosso bate-papo com a Ana, nós vamos falar aí, eu já disse ainda há pouquinho, mas é muito interessante, vamos falar da chamada Hora de Ouro, não é isso? E vocês vão saber exatamente o que significa já já. Bom, nosso bate-papo agora, gente, é com a doutora Fabrícia Tavares, que é infectologista. E, claro, o assunto do momento é a nova variante do coronavírus. Quando a gente já imaginava que com o avanço da vacinação, redução do número de óbitos, como eu disse no início do nosso programa, já tinha gente planejando aí as festas, falando do Réveillon e até do Carnaval, eis que surge uma nova variante, e aí chamada variante de preocupação. Então, a doutora Fabrícia já está aqui conosco, vamos conversar com ela por Skype. Você que nos ouve, nos acompanha, mas também que nos acompanha em vídeo, vai poder também ver essa entrevista, acompanhar essa entrevista que será muito importante. A Ômicron é para assustar,
é só preocupar? Enfim, vamos entender. Doutora Fabrícia, obrigada mais uma vez por estar aqui do Viva Bem, nos atender para tirar essas dúvidas, porque nós não sabemos exatamente o que é que está acontecendo. Que variante é essa, doutora Fabrícia? Olá, Magna. Olá a todos que estão nos escutando, nos vendo, né, nesse momento. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Veja, como eu havia dito e venho sempre falando, né, o momento é de cautela, tá? O momento é para a gente ter calma. Em que sentido? Há uma preocupação, porque é uma variante de preocupação, como o nome já está dizendo. É uma variante que tem um perfil de infecciosidade diferente, de infectividade, mas a gente tem que pensar que nós estamos em outra situação epidemiológica. De que eu falo? A gente precisa pensar que nós já estamos bem avançados em relação à cobertura vacinal, né? É essa situação epidemiológica que eu falo. O temor que muitos têm dito, inclusive pessoas da área de saúde têm disseminado, é que é uma variante mais letal, é uma variante mais perigosa. Veja, a gente precisa entender que o vírus, ele procura sobreviver. E a forma como ele sobrevive a uma resposta imunológica do hospedeiro, da pessoa, é criar mutações, tá? O que está preocupando nessa variante nova, a Ômicron, que é a quinta variante de preocupação, é que ela apresenta na proteína spike, que é aquela regiãozinha, né, da coroa, onde o vírus se conecta, né, gruda, vamos colocar assim, na célula do organismo, na célula humana. Uhum. Essa proteínazinha, ela está contendo uma quantidade de mutações maior do que vista em outras variantes. Essa é, vamos colocar assim, entre aspas, a maior preocupação. Sim. Essa variante tem em torno de 50 mutações, mas só na proteína spike já tem 32, foram detectadas 32 mutações, ou seja, mutações que foram vistas em outras variantes, mas presentes em uma só variante. Então, esse é o temor. Sim. Mas o que é que já tem sido observado em relação a essa variante? Não tem se visto ainda, ou seja, não há constatação de maior letalidade. Os casos associados a essa nova variante, apesar de serem ainda um quantitativo pequeno, mas foi visto que os casos são assintomáticos ou pouco sintomáticos, não é? E ainda se trabalha, ou seja, os cientistas ainda estão trabalhando, sim, na perspectiva, na conclusão de que as vacinas vigentes, elas são eficazes. Sim. A outra preocupação em relação a essa nova variante é que, como ela traz essa quantidade de mutações na proteína S, e nós temos grandes e eficazes vacinas que a sua plataforma, a sua tecnologia de produção é especificamente a proteína S, aí é que está o temor, aí que está a dúvida. Será que as vacinas têm eficácia, têm efetividade frente a essa nova variante? Essa é a grande pergunta que a gente tem ouvido, porque a gente está estimulando as pessoas a tomarem a vacina, incentivando, porque temos sim que continuar vacinando mais e mais e mais, seja qual for a vacina, ela tem que estar ali, seu braço disponível. Mas aí sempre surge essa pergunta, e aí, essas que existem hoje, né, elas vão conseguir barrar o avanço da Ômicron? Essa é a grande pergunta, né? Então, veja, acredita-se, e os indícios que a gente já tem observado é que as vacinas são eficazes sim, Magna. O que a gente vem acompanhando é que os locais onde a gente observou o surgimento ou a identificação precoce de novas variantes de preocupação foram locais onde havia baixa cobertura vacinal. Tá? Por exemplo, o Reino Unido lá no início com a alfa, né? A própria África com a beta, né? Manaus, o Brasil, quando estava em plena explosão de casos, a P1.
E agora a Delta, né, na Índia, Sim. onde também a gente vive a problemática da cobertura vacinal. E agora no continente africano, onde ainda não há constatação de que a origem dessa nova variante seja lá, mas ela foi identificada lá, a gente sabe a dificuldade operacional de chegada de insumos em relação à vacinação nesse continente. Então, Sim. assim, a história recente tem mostrado que locais, países, regiões onde a cobertura vacinal ela é problemática, estão propensos, sim, a surgimento de novas variantes. Uhum. Então, a gente continua sendo categórico que a vacinação ela é eficaz e ela é importantíssima para o controle, para a mitigação dessa pandemia. Então, a gente precisa continuar se vacinando, sim, se protegendo. A gente já viu rumores, obviamente, desses fabricantes das vacinas, né? Seja de RNA mensageira Moderna, a Pfizer, seja de vetor viral, né? A AstraZeneca, a Oxford, Sim. de que, obviamente, vai haver modificações para uma maior segurança e proteção dessas vacinas nas próximas campanhas vacinais, em breve, né? A gente sabe que nós vamos ter que estar vacinando, assim como a gente faz com a influenza, até a gente conseguir um controle total. Mas a gente precisa pensar, Magna, nesse momento, como já vem mostrando a OMS principalmente, Sim. capitaneando essa discussão, de que como a pandemia é um problema mundial, né, a gente precisa vacinar também, ou seja, manter altas coberturas vacinais de forma mundial, de forma global. Com certeza. Não é um privilégio, não adianta a gente, enquanto Brasil, que temos um PNI, né, que temos um programa que é exemplo também em nível de mundo, não adianta a gente vacinar bem enquanto outros continentes estão tendo problemas de vacinação. Com certeza. Até mesmo aqui, doutora Fabrícia, a gente tem observado, a gente vê o mapa diariamente sendo divulgado, né, do índice de vacinação. Até mesmo aqui no nosso país a gente sabe que tem estados e cidades com baixa cobertura ainda. Então é isso que mas principalmente o mundo, como disse a doutora Fabrícia. Então a gente está andando para uma terceira dose, tem gente que ainda nem em países que estão com uma cobertura baixíssima, gente, de primeira dose. É algo realmente terrível. Bom, nosso Viva Bem, gente, está entrevistando a doutora Fabrícia Tavares, ela é infectologista. Nós estamos conversando sobre a variante Ômicron, que ela surgiu agora, pelo menos chegou ao conhecimento, né, depois do sequenciamento genético, depois dessa descoberta, como ela fez questão de dizer, lá na África. Não significa que de repente a origem lá, mas lá foi realmente identificada. Mas agora ela é do mundo. Não adianta, ela é do mundo e é uma variante de preocupação, mas não é também de pânico, mas de preocupação e cuidados, como o alerta está sendo feito aqui no nosso Viva Bem com a infectologista Fabrícia Tavares. O nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe, conosco também Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, continuando aqui esse nosso bate-papo com a doutora Fabrícia, já agradecendo imensamente, né, a gentileza dela tá parando um pouquinho para nos esclarecer e nos tranquilizar também, de certa forma, e alertar para esses cuidados que devemos ter. Então, falando exatamente sobre os cuidados, doutora Fabrícia, eu aí retomo em relação à questão de sintomas. Antes que a gente fale aqui daqueles cuidados básicos que a gente deve continuar mantendo, mas e sintomas? Difere da Delta, da P1 ou de outras, ou essa variante, os sintomas também são confusos? O que é que você nos fala sobre sintomas? Excelente pergunta, Magna. A gente tem visto, inclusive, profissionais disseminando algumas informações de forma até precoce, vamos colocar assim, nesse sentido. Ainda é um quantitativo pequeno, vamos colocar assim, uma amostragem pequena, para a gente concluir efetivamente que se trata de uma nova variante com quadros mais graves, menos graves, mas o que tem se observado, principalmente lá na África, onde a disseminação dessa nova variante ela já está
acontecendo de forma muito rápida, né, muito eficiente, vamos colocar assim, tem se visto, como eu falei anteriormente, quadros mais leves e assintomáticos, né? Mesmo assim, a gente ainda não pode dizer, tá, que a variante Ômicron não pode levar a quadros graves, ok? O perfil desses pacientes ainda são adultos, jovens, é uma população mais jovem, né? Então a gente não tem uma amostragem de acometimento pela Ômicron, por exemplo, como na população idosa. Né? Então a gente não pode concluir, e vou ser bem categórica, a gente não pode concluir que o quadro preponderante relacionado à Ômicron é de quadros leves. Perfeito, a gente está vendo isso, mas a gente ainda precisa observar por um tempo como se comporta essa nova variante, tá? Outra coisa que a gente tem visto, Magna, a disseminação errônea de informações de que essa nova variante não traz sintomas como perda de olfato, né, perda de paladar. Veja, os casos que foram relatados lá na África, inclusive publicados por um estudioso, um pesquisador brasileiro que participa de todo esse processo lá, ele tem inclusive médicos que atuam lá na África, tem colocado que esses pacientes com quadros assintomáticos não apresentaram muito quadro respiratório, mais cefaleia, dores pelo corpo, né? Não tinham tosse, não tinham espirro, não tinham perda. Mas a gente afirmar categoricamente de que essa variante não dá perda de olfato, não dá perda de paladar, não dá isso, não dá aquilo, ainda é precoce. Sim. A variante Delta também não dava muita perda de paladar, perda de olfato. Então, assim, a gente não pode ser categórico ainda em relação ao quadro clínico. A gente só pode falar de que forma? Os quadros que estão sendo associados à variante Ômicron são quadros pouco sintomáticos e que vêm apresentando quadros mais inespecíficos. Mas sermos categóricos a dizer que o quadro clínico da Ômicron é esse ou aquele, ainda é muito precoce, entendeu, Magna? Entendi. Até aproveitando aqui a Ana, que é a nossa próxima entrevistada, aqui, daqui a pouquinho no segundo bloco, a estrutura hospitalar, ela é gestora hospitalar, e a gente sabe que uma estrutura hospitalar é fundamental no atendimento. E é claro que, no caso específico, avanço, né, da vacinação, enfim, você reduziu a ocupação, né? Mas mesmo assim vocês ficam, usando o termo de preocupação, alerta, não é isso, Ana? Exatamente, Magna. Diante dessa declaração da doutora Fabrícia, né? Na primeira onda e na segunda onda, nós tivemos algumas surpresas, né, doutora? A gente imaginava, por exemplo, que ia já baixar ali no final de dezembro, né? Sim. E tudo mais. Daqui a pouco vem uma onda mais avassaladora do que a primeira. E no que dizia respeito, né, doutora, que a primeira onda a gente ainda não sabia direito como lidar, e a gente teve lá a ameaça da falta dos insumos, né? Sim. Eu estava aqui conversando com a Magna justamente sobre esse desafio do gestor de prover tudo aquilo que é necessário para que eles, médicos, tenham a tranquilidade de executar o trabalho deles. Na segunda onda foi ao contrário, foi uma superlotação maior até do que a primeira, né, doutora? Então, sempre que aparece isso, Magna, todos nós da área de saúde ficamos em estado de alerta, né? Sim. Porque é muito inespecífico e a gente não sabe de verdade o que vai enfrentar, né, doutora? Pois é. Perfeito. E aí, doutora Fabrícia, a preocupação neste caso levantado aqui por Ana de estrutura. Nós não devemos desmontar 100% a estrutura. Nós ainda não saímos da pandemia, não é? Perfeito. A pandemia não acabou. As orientações continuam mesmas. A atenção por parte da população ela deve ser redobrada nesse momento, né? Mas veja, a questão de gestão, a gente aprendeu muito, como a Ana falou aí, na primeira onda, segunda onda. A gente sabe, volto a falar, a nossa situação de cobertura vacinal
graças a Deus, está bem diferente, como a gente viu na primeira e até na segunda onda, né? A gente tem visto uma resposta sustentada, não só aqui, mas em outros locais, uma resposta sustentada na redução, né? E até na ausência de óbitos relacionados à Covid. Então, mas essa gestão, ela é o que a gente chama de plano de contingência, né? Todo local precisa ter esse plano de contingência em qualquer evento inusitado. E a pandemia, como você falou, ela não acabou. Toda pandemia, como eu falei também, o vírus procura sobreviver. Sim. E a cada momento onde ela acha local propício, ambiente propício para mutar-se, ou seja, criar mecanismos de escape, né? Seja a vacina, seja a infecção em si, a infecção natural, ela vai se propagar de uma forma muito rápida, principalmente naqueles onde não há proteção, tá? Sim. Se a população não tem uma cobertura vacinal suficiente, esse vírus vai circular, vai continuar se propagando, vai continuar acometendo e maior a chance, obviamente, de atingir mais pessoas, adoecer mais pessoas e agravar essas pessoas. Mas a vacina, como eu falei, ela nos traz essa segurança em relação à gravidade, a formas graves, né? A sobrecarga do sistema de saúde. Mas, em contrapartida, nós não devemos, obviamente, deixar, isso é bem óbvio, né? Sim. O plano de contingência. Claro. O plano de contingência ele precisa haver de insumos, de recursos humanos, de o que fazer, por exemplo, à medida que for aumentando o número de casos, quais são os leitos que vão ser contingenciados para isso, voltar a avaliar a questão da quantidade de leitos de unidade de terapia intensiva. Isso tudo é dinâmico. A gente vai vendo como vai se comportar. Daqui a alguns dias, né, a gente vai ter essa resposta em relação a esse escape imune, mas como eu falei, dessa variante em relação à vacina, os indícios têm mostrado que a vacina é sim eficaz e a gente espera, sinceramente, que a gente consiga segurar essa nova onda, principalmente aqui no Brasil, pensando nessa nossa alta cobertura, continuar avançando nos reforços. A gente precisa avançar no reforço da vacina, que alguns chamam de terceira dose, né? Pois é, então, gente, veja como é importante todo esse alerta durante todo esse nosso bate-papo, que a gente já está até chegando aqui ao fim, mas importante a fala, essa declaração, né, da doutora Fabrícia, profissional de linha de frente, infectologista, sentiu na pele desde o começo, ainda está sentindo, quer dizer, é soldado assim desse exército, porque esse exército, gente, dos profissionais de saúde, como disse a Ana, assim, são, e quem está na retaguarda também, como Ana, como gestora, né, saber o cuidado 24 horas por dia para que o ano todo, ela estava me dizendo, para não deixar faltar nada, né, para que os leitos... Gente, eu acredito, eu confesso a você, viu, doutora Fabrícia, e quem nos acompanha e nos ouve, que eu, claro, a gente fica assustado, mas não é pânico. Eu confio, eu estou muito mais confiante. Primeiro, por conta das vacinas, principalmente. Então, antes nós não tínhamos vacina. Nós só tínhamos a máscara e a higienização das mãos, que devemos continuar sem parar isso de jeito nenhum. Mas nós estamos melhor, agora nós temos a vacina e a gente continuar, quanto mais gente vacinar, melhor. E os cientistas, né, a conquista, os avanços da ciência, para que a gente, e aí vá vencendo, porque claro que vai mutar, e aí, mas temos que estar preparados. Mas para a gente até aqui aproveitar e já encerrando assim esse nosso bate-papo, doutora Fabrícia, meu questionamento agora em relação, claro, festas, né? Festas que todo mundo, claro, ansioso por elas, é natural, cansados, psicologicamente, né, batidos, né? A economia, né? Como bem lembrou aqui a Ana. E aí, já festas de Réveillon canceladas, mas a gente ainda tem um carnaval pela frente. Essa medida está sendo sensata, correta, enquanto infectologista, como médica, está correto, realmente essas festas devem ser mesmo canceladas, não é o momento ainda para realizá-las? Sim, Magna, a gente acredita que sim, porque
ainda a gente está no momento de algumas incertezas, né? E diante dessas incertezas, e principalmente se tratando em duas festas, né? Final de ano, Réveillon e Carnaval, duas festas onde a gente tem um transitar de pessoas de diversas partes do mundo, né? A gente perde um pouco esse controle. Então, é um risco altíssimo, é um risco crítico nesse momento a gente expor a população a vamos colocar dessa forma bem interessante, esse caldeirão de pessoas vindo de todas as partes do mundo. Então, é sensato sim, né? Os gestores acertaram muito bem, né? Além da vacina, avançar na vacinação, na dose de reforço, também evitar aglomerações, principalmente aglomerações populacionais, como a gente sabe que é o Réveillon e o Carnaval. Sim. Pronto, então, recado dado e vamos continuar, né? Usando máscara, higienizando as mãos, evitar as aglomerações e tomar vacina. Pronto, esse é o recado final. Não é isso, doutora Fabrícia? Perfeito, Magna. Vamos ter a consciência ainda, aguardar um pouquinho mais, né? Estar com os nossos familiares, mas de forma consciente, de forma responsável ainda, né? A gente não quer um novo ano, um novo passar de ano da forma como a gente teve de 2020 para 2021. Então vamos aguardar um pouquinho, sermos cautelosos ainda nesse momento, para que a gente possa ter um iniciar de ano um pouco mais tranquilo. Que bom, tomara, isso realmente que todos nós queremos. Doutora Fabrícia, muitíssimo obrigada, tá, por nos dar essas informações e também, né, nos tranquilizar diante desse momento que é sempre difícil que nós estamos atravessando. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Muitíssimo obrigada, o espaço do Viva Bem vai estar sempre aberto. Obrigada, Magna, a todos, estou à disposição. Obrigada mesmo. Bom, gente, então tá aí, né? Cautela. Primeira palavra utilizada aqui por doutora Fabrícia, né? Cautela é o que nós precisamos. E vacina no braço, mas vamos continuar usando máscara, higienizando as mãos sempre, tá certo? Bom, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já agora com o nosso bate-papo aqui com a Ana Pontes, que é gestora hospitalar. Nós vamos estar falando sobre hora de ouro. O que é isso, hein, gente? Isso é fundamental para salvar vidas e num atendimento, inclusive em eventos, né? Vamos falar sobre isso já já. É assim o nosso jeito de cuidar. Precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, vem do coração em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento. O nosso cuidado vem de dentro. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Aproveitando, tem um recadinho aqui da Unimed, tá? Em relação à assistência. Gente, disponibiliza uma série de planos de assistência à saúde que cabem em qualquer bolso. Então, a Unimed tá para você, com certeza, tá? Os planos ofertam suporte desde a nível pessoal, como também empresarial, com segurança e agilidade que você precisa, é claro, né? Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Conosco também está a clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, um outro assunto a ser abordado aqui no nosso programa é a hora de ouro, ou Golden Hour. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que significa? É o termo usado para definir o início crucial de um atendimento a um paciente traumatizado, grave, um infarto, um AVC. Então, nós vamos entender o que significa isso, o quanto isso é
importantíssimo para salvar vidas. Quem conversa conosco é a gestora hospitalar Ana Pontes. Já a cumprimentei, né? Ela participou aqui do primeiro bloco, no início com a doutora Fabrício, e agora a gente conversa só com ela para a gente entender o que é isso. Ana, mais uma vez, obrigada, tá? Então, Magna, essa pergunta é bem interessante e a importância de esclarecer isso para a população. O Golden Hour foi uma nomenclatura dada por um médico lá nos anos 60 para o tempo de atendimento que importa para o resultado daquela doença, as famosas sequelas, né? E ao longo do tempo a gente aprimorou o termo e a gente não usa mais Golden Hour somente, a gente usa período. Aquele período, porque não necessariamente é 60 minutos, tá? Sim. O que é que eu acho importante a gente esclarecer? A diferença do atendimento médico nas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Os infartos, os AVCs, conhecidos popularmente como derrames, né? Sim. Os politraumas. O atendimento médico, no primeiro instante ou naquele período, importa muito para o resultado que a gente vai ter no pós-atendimento. Então, a chegada do médico ao paciente ou do paciente ao médico vai fazer uma diferença no pós-tratamento. Vamos pegar o exemplo de um infarto, tá certo? Sim. Uma pessoa passa ali o dia inteiro com uma dor no peito, um desconforto, o risco dela ter uma parada cardíaca fulminante, um infarto fulminante, é muito grande. Ao passo em que, se ela tá ali sentindo aquela dor, não é à toa que fazemos tantas campanhas publicitárias, né? Sim. Sentir uma dor no peito, um desconforto, vá ao médico. Busca o médico. É muito melhor, porque ele sim vai dizer se aquilo é um problema no estômago, por exemplo, um problema até muscular, ou se você está infartando. Verdade. Então, a diferença entre você sentiu aquele sintoma, buscou o atendimento médico, foi atendido dentro de um período que deve estar descrito num protocolo de atendimento, faz total diferença no resultado. Né? Um paciente que chega numa unidade de emergência, queixando-se de dor no peito, por exemplo, e ele é identificado nos primeiros 60 minutos de que ele está infartando, ele rapidamente vai ter a intervenção necessária para resolver aquela situação e sair dali tranquilo. Então, esse é o termo Golden Hour. Vamos prestar atenção nos sintomas, vamos procurar o atendimento médico. Quanto mais rápido, melhor vai ser o resultado, o que a gente chama de desfecho, né? Melhor vai ser o desfecho. E agora, quando a gente, falando sobre isso, a gente entende numa situação muito, vamos dizer que particular, certo, né? No momento de você estar em casa, num ambiente, ou num ambiente mais reduzido. Mas se a gente leva isso para um ambiente coletivo, né? Outro ambiente público, um ambiente com muita gente, é exemplo mesmo, especificamente de festas e grandes eventos. Isso também se aplica, é fundamental, sim, né? Sim, isso também se aplica. Ter uma estrutura para esse atendimento. Existem legislações, né, específicas sobre quantidade de pessoas naquele local versus quantidade de médicos, enfermeiros e estrutura que deveria ter ali, tá certo? Os pequenos eventos não necessariamente. Entretanto, é muito importante que isso ocorra em um ambiente seguro. Então, existem serviços que disponibilizam unidades de suporte avançado, por exemplo, né, que a gente chama como USA, para proteger esses eventos. Dentro daquela estrutura, dentro daquela área, dentro daquele estádio de futebol, por exemplo, ter uma ambulância bem equipada, com equipe treinada, faz total diferença justamente para a gente conseguir atingir essa Golden Hour. Ou seja, imagina você estar numa festa, sente um desconforto, daqui que você consiga sair dali e chegar numa unidade, vai fazer uma diferença você ser atendido naquele local, ser de certa forma estabilizado. Pode ser que você retorne bem tranquilo, não foi nada, ótimo. Ou pode ser que você precise ser removido para um hospital para dar sequência àquele atendimento. Já houve casos, Magna, aqui mesmo em Sergipe, em corridas, por exemplo, de um atleta passa mal na corrida, né? E a gente, a princípio, achar que foi apenas um mal-estar, quando não era.
quando na verdade ele estava tendo um aneurisma. Olha só. Pensa que loucura a gente fazer esse atendimento, remover, entrar no hospital e ele ficar bem salvo. Pois é, e é esse o objetivo, né? Aqui você falando isso, antes de começarmos o nosso bate-papo, no intervalo a gente estava lembrando de alguns episódios. Você cita esse aí de uma corrida, me recordo de festas onde houve desabamento de uma estrutura. Isso. E aí foi fundamental você ter esse suporte composto, que você falou, é uma ambulância que tem que estar estruturada, tem uma equipe médica, é isso? Exatamente, tem um posto médico adequado, né, onde a gente tem condição de prestar o atendimento de uma forma mais ampla, e uma ambulância também, uma USA, que uma USA, que a gente chama suporte avançado, ela tem uma condição técnica semelhante à de uma UTI. Então, dentro de uma ambulância de suporte avançado, Magna, é possível se manter um paciente até 10, 12 horas monitorado, como se ele estivesse numa UTI. Você até estabiliza, né? Isso. Depois que você estabiliza a foto da ambulância. Então, ali a gente tá tem. Aqui, quem está nos acompanhando, viu, gente? Muito em legal. Vídeo no YouTube, também vê uma imagem aqui de uma ambulância. Ali é completa, né? Aqui, isso aí é uma USA, é uma unidade de suporte avançado. Aquela cadeirinha ali, lá no fundo, é uma cadeirinha que fica o médico, geralmente. Um paciente, ele deita com a cabecinha virada para lá. Ali vocês estão vendo que tem monitor, tem cardioversor, tem bomba de infusão para infundir drogas, né? Que a gente chama de droga vasoativa. Ali em cima tem suporte de vias aéreas, se precisar entubar um paciente. Então o médico entuba ali. Nessas cadeirinhas do lado da maca, ali da caminha da ambulância, fica o restante da equipe, né? Um enfermeiro, um técnico, a depender do tipo de atendimento que seja necessário ofertar. É importante também, Magna, só complementando, que os condutores das ambulâncias, eles são socorristas. Então, eles também são treinados para atuar, por exemplo, se o paciente estiver sendo removido e ele tiver uma parada cardíaca, por exemplo. Aí a equipe tem total condição de atender, de assistir, de estabilizar, para que ele possa ser levado com total segurança para uma unidade hospitalar, que é onde os casos de alta complexidade devem ser atendidos, né? Agora, Ana, me diga uma coisa, nós estamos vendo aqui uma ambulância dessa, nós temos no serviço público o SAMU, né, o serviço móvel de urgência com uma unidade básica e com essa unidade de suporte avançado. E aí está ali pronta para isso. Nós temos, claro que são em eventos públicos, elas estão, mas hoje a gente tem muito evento particular. Nesse caso, hotéis mesmo fazendo grandes eventos. Nós vamos ter agora as restrições, não teremos eventos públicos no Réveillon, mas possivelmente eventos privados. Isso. E como Ana falou, há normas, há protocolos. Então aqui nós temos essa estrutura com essa eficiência, podemos assim dizer, porque é necessário uma eficiência, com essa ambulância aqui é de um serviço privado. Isso. Para atender a essa demanda? Exatamente. Temos sim empresas que prestam esse tipo de serviço. Em eventos, em corridas, eventos esportivos, né, Magna? Eventos, festas, resorts, né? Imagina um resort ali, uma estrutura grande, com muita criança, né? Brincando, subindo, descendo, pulando. É verdade, assim, é importantíssimo que a gente tenha o que a gente chama de área protegida. Então, uma área protegida é aquela área que você tem uma assistência médica e de uma equipe que vai estar pronta dentro de um tempo razoável para que o desfecho de um atendimento grave seja o mais favorável possível para o paciente, né? Para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Olha como é importante a gente conhecer e muitas vezes a gente não tem noção disso, né? De o que é essa estrutura por trás de nós, né? Por trás de nós enquanto cidadãos. É direito, né? É de exigir, não só em eventos públicos, mas também privados, as responsabilidades. Porque, como disse a Ana, que nós estamos entrevistando aqui, é fundamental, porque esse período de ouro, essa chamada hora de ouro, ela é fundamental para salvar vidas e para que esse paciente ou essa pessoa vítima de algum mal-estar ou alguma intercorrência, ela seja socorrida a tempo. Né? Então, veja só como isso é importante. O nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida.
Nós estamos entrevistando, gente, aqui no nosso Viva Bem, a Ana Pontes. A Ana é gestora hospitalar, ela atua há mais de 30 anos no setor de saúde. Então, conhece bem o que é uma estrutura, o que é administrar isso, o que é manter uma estrutura assim funcionando. E veja que avanço, né? Você estava falando na década de 60, quando foi denominado esse nome, o né? Golden Hour. Na né? época, Magna, foi denominado para questões de politraumas, né? De traumas mais Sim. graves. E ao longo do tempo foi sendo aprimorado, foi avançando né? esse entendimento desse tempo de atendimento e também na evolução do processo de segurança do paciente, inclusive, nós estabelecemos nas unidades de saúde protocolos de atendimento, né, que são chamadas em algumas instâncias de linha de cuidado. Então, assim, o paciente chega numa unidade ou uma unidade chega no paciente, existe toda uma determinação, uma linha de cuidado, o que fazer naquele primeiro momento, aonde ele vai, com quem ele vai ser tratado, vai chamar uma retaguarda, vai chamar um médico especialista, quais são os exames que são necessários para que esse desfecho seja o mais rápido, o mais ágil, o mais seguro e com um desfecho mais favorável para o paciente. Então, assim, gerir saúde não é tarefa fácil. É um negócio que a gente precisa estudar muito, né? Eu brinco muito com os médicos, meus colegas, que eu digo, vocês estudaram medicina, a gente estuda gestão e a gente dá as mãos para que tudo funcione, né? Estávamos conversando, né, Magna, que assim, a estrutura que está por trás de um atendimento médico em termos de provimento, né, de insumos, de materiais, de medicamentos, de EPIs, de equipamentos funcionando bem 24 horas por dia. Então, existe todo um protocolo para que a gente possa ofertar, de fato, a melhor assistência aos nossos pacientes. Esses treinamentos, simulações, vocês fazem isso constantemente para atender a esses protocolos? Muito legal sua pergunta, Magna. As instituições de saúde, elas precisam ter o que a gente chama de NEP, né, que é um núcleo de educação permanente, que é formado por equipes multidisciplinares. Porque um protocolo de um atendimento como esse é médico, enfermeiro, às vezes o físio, a depender do tipo de linha, são vários profissionais que entram naquele atendimento. Então, há necessidade da reciclagem, inclusive porque alguns protocolos mudam e são aprimorados a cada 2 anos, por exemplo. Então, tem treinamentos específicos para parada cardíaca, para politrauma, para AVC, tudo isso para garantir que os profissionais estejam atualizados. É assim que tem que ser, né? A gente espera que assim seja. É verdade. E todo esse suporte, né? Você ter essa estrutura e você ter uma retaguarda também preparada, tá? Para receber, enquanto esse paciente está sendo estabilizado, né? Aí há todo também aquele processo de regulação. Isso. Né? Para saber aonde ele vai, a depender do trauma, a depender do problema ali identificado pela equipe. Né? Exatamente. E o bacana da regulação, Magna, é que no percurso, o médico que está assistindo um paciente, por exemplo, numa USA, ele já vai conversando com a equipe que está lá no hospital, aguardando esse paciente. Então, esse tempo faz uma diferença muito grande. Esse tempo de monitoramento, esse tempo de preparo. Imagina a gente atender, por exemplo, um paciente que está tendo um infarto. Colocar ele numa ambulância e levá-lo para uma instituição que tenha uma sala que a gente chama de hemodinâmica, que é aquela sala que faz os cateterismos e as angioplastias. É uma sala de alta complexidade e que precisa ser preparada para receber aquele paciente. Então, quanto mais rápido a gente prepara essa sala, mais rápido esse paciente vai chegar na unidade, vai subir para a sala e vai ter ali o seu problema resolvido. Né? Ana, aproveitando, diante dessas informações, veja, gente, como é muito pertinente a gente estar conhecendo isso, porque muitas vezes você vai, quem não? Claro que nós estamos numa pandemia, muita coisa foi suspensa, mas, enfim, quem já não foi para um evento grande, Ana citou aqui, de repente uma partida de futebol, um estádio de futebol. Isso. Então, existem protocolos, as coisas necessárias para que isso funcione, enfim, para que haja até um atendimento, porque ninguém está livre. Até mesmo um jogador, um mal súbito, ou um torcedor lá na arquibancada, assistindo. E aí, essa questão de estrutura, o protocolo,
de como é que o cidadão, vamos dizer assim, até para que a gente exerça mesmo essa cobrança, para que, olha, nesse evento que eu vou, um evento particular, Sim. tá mesmo, vamos falar de um evento particular. Uma festa. É interessante que enquanto eu que vou participar dessa festa busque saber, é direito meu saber disso, né? Se essa estrutura está lá montada. Existe, Magna. Existem determinações a partir de quantitativo de pessoas naquele evento, tá certo? Um evento, por exemplo, com 300 pessoas, não é obrigatório que ele tenha uma assistência naquele local, por exemplo. Sim. Mas é muito pertinente que tenha. Sim. Existem projetos de lei, inclusive tramitando, em que locais com grande circulação de pessoas, Sim. como, por exemplo, aeroportos, rodoviárias. Você tem o desfibrilador, Isso, né? tem um desfibriladorzinho que a gente chama de DEA, que é um desfibrilador meio que portátil e que é de muito fácil manuseio. Os médicos aqui da SOMESI, por exemplo, eles têm um programa de treinar pessoas comuns, né, funcionários e tudo mais, para usar. Porque às vezes, imagine você estar num local e uma pessoa tem um mal súbito e desfalece na sua frente. A gente não sabe o que fazer. É verdade. Se não tivermos esse treinamento que a gente chama de suporte básico, né, de vida. Então, são ações, são movimentos, né, nacionais e até internacionais, para que a população como um todo saiba o que fazer diante de uma situação de emergência, né? Quantas vezes a gente tem casos, Magna, de pessoas que engasgam e podem ter uma broncoaspiração, por exemplo, e tem uma manobra simples que se faz, que qualquer um pode fazer, que é uma manobrazinha, tem um nome específico, Reishi, que você aperta por aqui no abdômen, você comprime, e a pessoa, né, expulsa é. aquilo. Eu tenho quase certeza que o nome é esse, tá, pessoal? Como eu não sou médica, aí nessa lida a gente até aprende. Então, assim, saber disso faz uma diferença. Cardíaca, de fazer como reanimar as massagens, massagens cardíacas. Então, isso são coisas que às vezes a gente não se apercebe que é tão importante a gente saber sobre isso. Em relação à cidadania, Magna, eu sempre chamo a atenção que nós precisamos também estar atentos à nossa saúde. Pegando um pouco da nosso bate-papo com a doutora Fabrícia, né? Então, assim, imaginemos que as festas não fossem suspensas, por um exemplo, né? Eu iria para uma festa de rua? Eu não iria, entende? Por que eu não iria? Porque, veja, como é que eu vou estar segura naquele ambiente? Então, nós também precisamos ter as nossas responsabilidades. Verdade. Vou para uma festa privada? Vou. Lá está exigindo a apresentação do protocolo de vacinação? Sim. Não tá. Então, não vou. É verdade. Porque nós precisamos cuidar da nossa saúde, claro, né? É o claro. autocuidado. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, né? Verdade. Não precisamos deixar só na mão dos governantes, da OMS, enfim, né? Precisamos estar atentos a isso também. Pois é. Olha, veja, esse bate-papo foi muito interessante, viu? A gente vê, já foi embora aqui o nosso tempo, mas eu acho que foi muito bom para a gente conhecer e saber que existe, né, uma estrutura, que nosso estado, a nossa cidade está bem nisso, tá? De saber que tem equipes, tem empresas, instituições voltadas a isso, porque faz toda a diferença, desde o comecinho aqui que a Ana falou, faz toda a diferença. Então, você conhecer, eu tenho certeza que quem agora ouvir falar, olha, hora de ouro, tá? Ou falar em inglês ou em português, como nós estamos falando aqui, o período de ouro, que é esse de atendimento fundamental, esse tempo de minutos, muitas vezes minutos, você salva uma vida. Exatamente. Então é importante. E a Ana lembrou aqui, gente, e eu prometo a gente fazer isso, é porque nós tivemos um problema com o nosso convidado. Mas já abordamos aqui no Viva Bem, trazendo aqui o presidente da Sociedade Médica de Sergipe e também um dos integrantes do SAMU, quando eles fazem, sempre porque na pandemia foi suspenso, mas eles circulavam ambientes aí, dando aulas e treinamentos, orientando as pessoas de como você agir no momento de uma necessidade, você identificar uma pessoa quando ela está infartando, quando ela pode de repente estar tendo um AVC ou coisa assim, e as primeiras manobras necessárias para até o socorro chegar. Então, infelizmente, nós não somos preparados para isso. É lamentável. Então, a Sociedade de Anestesiologia de Sergipe fez recentemente um treinamento. Sim, fez. Né? Foi na Jalagipe, se eu não estou enganada.
e fez também, recente agora, outros eventos, preparando os médicos anestesiologistas. E há a intenção, tanto o presidente da cooperativa, da Copaneste, como também da SAESE, levar isso para, mais uma vez, para a sociedade. Enfim, nós vamos trazer aqui no Viva Bem, eu prometo, para a gente conversar sobre isso e entender esse projeto. Eu quero lhe agradecer, Ana Pontes, tá? Gestora hospitalar, por estar aqui no Viva Bem, compartilhar essas informações e ajudar aqui os nossos ouvintes a também começar a ficar de olho e a cobrar. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês, Magna, pela oportunidade. É sempre bom a gente levar uma informação clara, né, de um entendimento tão crucial para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, nós chegamos ao fim aqui do nosso Viva Bem, mais um programa levando a você informação. 15 anos do Viva Bem, promovendo saúde, levando cidadania também, bem-estar, qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. Obrigada a toda a equipe, técnico, pessoal aí da retaguarda também. Como vocês têm retaguarda para atendimento de saúde, a gente tem aqui para funcionar tudo isso, Rodrigo, Fernando. Obrigada mesmo, gente, são heróis aqui, viu? Obrigada, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Uso de máscara, higienização das mãos, tá? Pandemia não acabou e vacina no braço, certo? Fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem.